Gostaria de saber a posição dos senhores, se é necessária mesmo uma reforma da Previdência e que os senhores pudessem responder também como é que o senhor vê essa questão dos recursos da Previdência. Eu ouvi a opinião do deputado Jerônimo Gergen, por favor. Prazer estar aqui com vocês, participar do debate, saudar os meus colegas de debate aqui e o colega deputado Silvio e os telespectadores. Qualquer análise aqui que fizermos vai ser muito parecida, se a culpa é do rural, se a culpa é da falta da garantia do direito. Eu penso apenas, Ana, que esse debate, nesse momento, tem uma questão política antes dela. É uma questão política que nós estamos debatendo um projeto que não existe. Eu acho que essa é a questão. O governo fala, como já falou tantas coisas que vai fazer, o que ia fazer, e não faz. E quando eu vejo a manifestação do presidente da Câmara tratando de uma comissão especial para tratar deste mesmo assunto que nem o governo ainda não mandou, é coisa para não fazer. Eu não aposto nesta reforma e eu até tenho dito. É uma das mais importantes, junto com a tributária, a ser feita. Mas eu não considero que o governo Dilma, que não tem planejamento nenhum para nada e não tem sustentação política para fazer, tenha condição de querer fazer uma reforma bem feita. Uma reforma que realmente mexa na estrutura, a não ser tirar direitos, como muitas vezes já foi mexido aqui, né, teve um dos debates em cima Você está sendo injusto. Não, ninguém vai tirar direito da deputado aposentagem. Silvio, eu lhe ouvi. O Silvio é governista a ponto de... Não, mas você tirou, você tem... inclusive, do defeso aqui, a questão dos pescadores. Falando, então, o que eu considero? Não há, no meu ponto de vista, força para o governo Dilma fazer qualquer reforma, muito menos uma importante como essa. E esse movimento da comissão especial vai incorrer no mesmo problema que nós temos da reforma tributária. Eu sou membro da comissão da reforma tributária aqui, mais uma vez, né, que não leva a nada. Porque um país presidencialista como o nosso tem que ter vontade política do executivo para conduzir a sua base para fazer reforma. E a Dilma não tem essa base. E você falava aqui, eu não vou entrar na parte mais técnica ainda, vamos ficar na parte superficial da política nesse início aqui. O prejuízo das desonerações não é só para a Previdência. Aí nós vamos entrar numa outra seara. A perda que os municípios dos estados têm quando você tem uma redução de IPI, por exemplo, são enormes. E isso lá também impacta na Previdência, porque nós estamos falando em números aqui importantes, meus queridos mestres aqui do debate na área técnica, da questão federal. Mas nós temos realidades como nós lá no Rio Grande do Sul, para pegar o meu estado, que são números assustadores e se você vai comparar proporcionalmente com o número federal, é quase maior a realidade do negativo da Previdência dos estados do que da questão federal. Então eu deixo nesse início de conversa uma posição muito clara. É um engodo, é apenas uma fala para a opinião do mercado, imaginar que o governo vai fazer uma mudança, ainda que seja uma das mais importantes, o governo Dilma não fará, porque nem competência tem para fazer. Eu vou ler a pergunta da Sara Barbosa Oliveira, que é de Vitória da Conquista, na Bahia, e ela pergunta o seguinte: quais as estratégias pensadas para o enfrentamento do envelhecimento populacional brasileiro? Eu vou juntar minha pergunta da Sara. Quer dizer, uma das principais questões que está sendo discutida, que todo mundo fala que o Brasil tem que enfrentar, é estabelecimento de uma idade mínima para aposentadoria. Eu gostaria de saber a opinião dos senhores e como que isso pode ser ajustado com o fato de que o Brasil tem uma população que começa a trabalhar muito cedo. E uma outra parte da população que tem mais condições de ficar estudando durante muitos anos começa mais tarde. Quer dizer, será que a gente prejudica as pessoas que começam com 16 anos? Por outro lado, como resolver essa questão? Deputado Jerônimo Gergen. Não, se quer falar, pode falar. Eu posso, não tem então vou falar. Eu vou falar de uma maneira mais ampla, porque não é só se apegar também na questão da idade, que é um problema importante, mas tem um contexto. Eu lendo alguns materiais para poder vir aqui participar do debate, eu fiz um resumo daquilo que eu penso. Primeiro, esse tema da seguridade como um todo tem que ser alterado. E aí envolve a agricultura, a questão da agricultura também, quer dizer, se isso é um benefício, considere, mas dê a garantia desse benefício poder continuar. Né? Não é simplesmente culpar que foi feito como se fosse previdência e não era, e de repente correr o risco de perdermos esse direito. Né? Então eu reafirmo aquilo que falei no início. Mas primeiro, nós temos um modelo, deputado Silvio e meus queridos técnicos aqui, que não há formação da poupança. Hoje no Brasil o ativo paga o inativo, e aí você ainda tem o uso das receitas para outra área que acaba gerando um problema maior. Então, o que eu penso que nós tínhamos que ter? Um processo de opção do contribuinte, porque você tem hoje uma obrigação do contribuinte, ele não tem a segurança, ele não tem a garantia, ele não tem a opção.
né? Claro que fazer isso imediatamente, nós ia ter a quebradeira total. Imagina você liberar a turma para fazer. Então nós vamos ter, quem sabe, fazer um marco de uma nova etapa. A partir daqui será diferente e garante aqueles que já estão dentro do sistema. Eu acho que essa é a questão da formação da poupança é muito importante para trabalhar essa questão. A idade da aposentadoria, que é exatamente o que nós estamos falando aqui, com essa mudança da expectativa, né, eu até anotei aqui, vincular a idade à expectativa fazendo com que o benefício dure no máximo um período de tempo. Você tem que ter um tempo desse benefício de acordo com a expectativa de vida, aquilo que ele contribui, um máximo, sei lá, de 20 anos, né? E com isso você faz a elevação também do nível de idade do contribuinte, né? As regras do direito é isso, eu acho que falou o professor, ficou muito correto. Nós temos, no voo agora, quando eu chegava para participar do debate, tinha um fiscal, eles, fui trabalhar lá no município do Rio Grande do Sul, e falando com o telefone, peguei uma fraude lá já na agência, era uma agência não sei o que, vai todo o meu semestre, uma fraude de 30 milhões, lá no município do Rio Grande do Sul. Além de tudo, ainda você tem processos eleitorais que vem toda a ideia de benefício até para ganhar a eleição. Quer dizer, você ter a regra do direito ao benefício também é fundamental. E ter a regra para o tempo de contribuição, que hoje isso não é bem claro, até mesmo de alguma forma. E o valor do benefício. Eu acho que aqui é uma questão que eu anotei, fiz questão, desvincular do tema do salário mínimo. Você ter o valor do benefício com o valor contribuído e pelo tempo contribuído, como é hoje uma previdência privada, mas com uma organização pública. Então, essas anotações aqui eu achei muito pertinentes, e no momento em que houver esse debate, vindo o projeto do Executivo, ou tendo a comissão especial, eu vou trabalhar muito nessa linha, porque aí sim, Silvio, eu vou estar pensando nos meus filhos e nos meus netos, porque eu vou dar a eles essa condição de entrarem num sistema que se autossustente. Porque o atual modelo hoje, se não é o governo que tira parte desse dinheiro e depois tenha que devolver, o governo não garante que vá devolver. E hoje o risco de que o cidadão aposentado não receba a sua aposentadoria é muito real por falta desse planejamento. O senhor falou do trabalhador rural, e diversas vezes a gente está falando aqui da aposentadoria rural, e eu ouço frequentemente uma crítica de que o sistema não funciona porque o trabalhador rural tem a forma de apuração da contribuição é diferente, ele tem uma contribuição voluntária. Agora, o setor, a agricultura brasileira em grande parte de grandes indústrias, e o setor agroexportador é isento de pagar a Previdência. Será que o déficit é do trabalhador que não paga? Como é que o senhor encara essa questão? Agora, primeiro não dá para misturar as grandes empresas com o trabalhador. Né? As grandes empresas com o trabalhador. Se houve um erro lá quando incluiu-se o trabalhador rural, o próprio trabalhador não tem culpa disto. Ele teve um direito dentro da seguridade do Estado que deu a ele esse benefício pelo tempo que ele trabalhou. O fato é que o papel que esta aposentadoria tem como inclusão social, que aqui foi falado, não dá para imaginar o Brasil no interior do nosso país extinguindo, por exemplo, esta aposentadoria. No entanto, a gente sabe... Não vai extinguir, eu estou falando de teoria, Silvio, eu estou falando de teoria. Você desiste para o treme, não vai extinguir. Mas esse risco existe, não é porque é a Dilma, porque foi o Lula, porque foi o outro. Se todo mundo na hora do debate vem e diz que o problema é a agricultura rural, é a aposentadoria rural, todo mundo de alguma forma pensa o que fazer com ela. O que eu estou dizendo é que num debate de uma reforma verdadeira, nós precisamos ter a compensação disso. Porque excluir isto pode mudar o nome. Pode virar uma bolsa rural, coisa desse tipo, como querem fazer. Mas extinguir isso, Vânia, é algo impossível. E o governo não diz como que vai manter. Mas o setor e o medo que a gente que sempre tem de qualquer governo, Silvio, é que de repente seja mais fácil. Isso aqui foi um direito que não foi dado, quem quiser manter vai ter que contribuir. Hoje tem gente que já está quase no final da vida realmente com esse direito. Isso aqui, ele consome o remédio que mantém ele na sua vida normal. Então, o que eu não vejo, o único problema que eu vejo é o risco que nós temos. Não é porque é a Dilma, Silvio, mas porque os governos simplesmente jogam isso como um problema agora e, no entanto, nunca dizem como compensarão para que uma coisa não atrapalhe a outra. Para que a previdência rural não atrapalhe a previdência urbana e vice-versa. Né? Portanto, não é um debate sério como o governo quer fazer. Então, acho que é importante. Eu volto a dizer, esse debate aqui, ele começa, a gente percebe que é uma mudança necessária de fazer.
Mas eu não posso deixar de analisar politicamente o cenário, meu querido Flávio e Marcelo. Eu vejo que a Dilma não tem governo para esse raciocínio como um todo. É a minha leitura, deixo bem claro isso. Não tem governo, não tem cérebro no governo, não tem estrutura e a liderança que ela não tem. Né? E muito menos força política para dentro dessa casa ela impor aquilo que, de uma hora para outra, ela ia acordar assim, agora eu sei o que fazer com a Previdência. O PT está no governo há 3 vezes. O Lula, a única coisa que conseguiu foi se aposentar cedo, né? Porque desde que ele entrou aí, nós não tivemos nada de avanço na questão da Previdência e são, sei lá, 12 anos, já indo para 13 anos que o PT está governando. Portanto, eu deixo bem claro, nós ainda vamos coincidir com a comissão especial nessa casa e vai ser só um sinal para fora que, na prática, lamentavelmente, nada vai acontecer.